Muito boa noite, minha gente, tudo bem com você? Está no ar mais uma Identidade Geral. É um prazer estar aqui com você, entrar na sua casa e trazer uma boa conversa, viu? Você sabe que o Identidade está aqui de segunda a sexta, todos os dias às 11h30 da noite, sempre trazendo pessoas com histórias marcantes. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para conversar aqui com a gente também. Como de costume, eu tenho aqui um oferecimento totalmente gratuito para você. É esse guia de estudo da Bíblia aqui, ó, estudo da Bíblia, que consequentemente vai te ajudar a aprofundar o seu conhecimento bíblico. É o estudo Revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Esse estudo é um curso bíblico desenvolvido por uma neurocientista cristã que te ajuda a compreender e lidar melhor com os seus sentimentos. Tudo isso à luz da palavra de Deus, que é o mais importante. Eu não sei você aí como que você tem se sentido, mas eu sei que muita gente está lidando com a ansiedade, com a depressão, sente que ninguém se importa com ela. Então esse estudo é para você, ou de repente para aquela pessoa que você conhece e que está passando por tudo isso. Para pedir é muito fácil, basta você ligar aqui para a gente em horário comercial, tá bom? Para o número que é o 0 operadora 12 2127 3121, e você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp bem rapidinho, também o DDD 12 98244 0077, já deixa anotadinho aí, então é só esperar chegar até você. E você sabia que no dia 25 de junho é celebrado o Dia Mundial do Vitiligo? Essa é uma doença autoimune que afeta a produção da melanina no corpo. Então, não está entendendo muita coisa aí? Fique tranquilo, porque já no programa de hoje a gente vai te explicar sobre essa doença. A Carol Bahia é uma jovem que desenvolveu o vitiligo aos 5 anos de idade e vai estar aqui com a gente para contar como ela lida com essa doença e como que ela vive uma vida normal. Essa conversa está muito interessante, você não pode perder, eu prometo que está demais. A gente volta no intervalo aí de 30 segundinhos e já a gente começa esse bate-papo. Eu aguardo você. Estamos de volta, como prometido, o intervalo foi bem rapidinho e hoje a gente vai receber a nossa convidada, não vai ser pela nossa poltrona, mas vai ser online e nem por isso vai ser menos aconchegante esse ambiente, essa entrevista não, viu minha gente? Vai ser super gostosa e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com grandes lições, como já é de costume do Identidade Geral. E eu queria já convidar a nossa convidada, sendo redundante, Carol, por favor, se aproxime, na medida do possível, né, Carol, já que a gente está distante. Tudo jóia, Luíse? Tudo ótimo, melhor agora com a sua companhia. Onde que você tá, Carol? Eu tô em casa aqui em Belo Horizonte. Coisa boa. Agora conta a verdade. Você tá de pijama aí na parte de baixo ou tá toda trabalhada na elegância? Tô trabalhada Tá hoje. trabalhada, muito bem. Carol, a sua história gira em torno um pouquinho, né, sobre a situação do vitiligo. E muita gente às vezes se pergunta, que doença é essa? Você pode explicar um pouquinho pra gente, por favor? Posso sim, com enorme prazer. Então, vitiligo é uma doença dermatológica, né? Então, como vocês podem ver, eu tenho algumas manchas brancas ao longo do meu corpo. É uma doença autoimune, que é quando o seu próprio corpo desenvolve essa doença. Então, é como se o meu organismo atacasse a célula que produz a cor da nossa pele. E aí, eu tenho essas manchas brancas porque nessas regiões específicas eu sou incapaz de gerar a cor da minha pele normal, digamos assim. E aí ficam com essas manchinhas e isso basicamente é o vitiligo, que principalmente é isso. E muita gente se pergunta, né, como que a pessoa pode ter o vitiligo ou não? E a gente sabe também que tem muita relação com as questões emocionais. Como que foi no seu caso, Carol? É isso mesmo. Então, o vitiligo não tem uma causa específica, mas eles têm algumas suspeitas. E no meu caso, a causa mais relevante é a questão emocional. Eu comecei a desenvolver o vitiligo quando eu tinha 5 anos de idade, atualmente eu tenho 22.
justamente quando eu perdi um irmão que estava para nascer. Eu sempre quis ter um irmãozinho que brincasse comigo, porque eu era mais espoleta, eu queria mais brincar, jogar futebol, basquete, esporte, e eu queria um irmão para me acompanhar. Eu tenho uma irmã, mas ela nunca foi de esporte, gastar energia, essas coisas. Ela sempre gostou mais de ler livro, ficar deitada vendo televisão, essas coisas. Então, a minha mãe acabou engravidando e com 7 meses de gestação ela acabou perdendo o bebê. E eu fiquei muito triste, eu não sabia processar as informações direito, eu não entendia direito o que estava acontecendo e acabou que o meu corpo respondeu dessa forma. Então, eu comecei a ter o vitiligo com uma manchinha bem pequenininha aqui na pálpebra do olho e ao longo do tempo ela foi aumentando, porque eu não sabia lidar com a situação e várias coisas novas vinham acontecendo na minha vida e aí ela foi se revelando através do vitiligo. Então, foi aumentando cada vez mais. E como foi para você, tão jovem, né, apenas 5 aninhos, ter que lidar com duas situações bem adversas, que foi a primeira, a morte do seu irmão e depois essa reação no seu corpo, as manchinhas. Então, como foi que você lidou com isso? Tão novinha ali, não sei se você se recorda, como que foi para você? Eu lembro que no início eu não entendia direito, né? Eu ia em vários médicos, eu ia no psicólogo, fazia um acompanhamento completo e meus pais conversavam muito comigo, sabe? Então eles me explicavam mais ou menos o que estava acontecendo. Naquela época eu não entendia direito, porque eu era uma criança, né? Uhum. Mas sempre foram trabalhando comigo o que estava acontecendo e que eu não precisava me sentir mal nem diferente por causa disso, porque eu não tinha culpa nenhuma. Uhum. Tipo, eu fui muito agraciada por Deus, pela família que eu tenho, e eles sempre ficaram do meu lado, me apoiaram e continuam assim até hoje. Então, acho que isso fez a maior diferença na minha vida mesmo, sabe? Você E chegou é isso. Você chegou a passar por situações de bullying na escola, os amiguinhos se questionando o que eram aquelas manchinhas? A gente sabe, Sim. infelizmente, que a discriminação ainda é muito grande, né? Existe um tabu em volta do vitiligo. Você chegou a passar por isso? Infelizmente, felizmente, talvez, eu passei por algumas dessas situações. Então, eu estudei minha vida toda em escola particular. E talvez acreditasse que isso não vinha acontecer justamente por causa disso. Mas aconteceu dentro da escola mesmo. Eu era mais gordinha e acabei tendo um vitiligo e ele foi aumentando, aumentando, ficando cada vez mais aparente, né? E à medida que ele aumentava, eu acabava perdendo amizade, porque eu era a pessoa mais diferente da escola, era esquisito andar comigo. Então eu era chamada de vaca malhada, eu já fui chamada de galinha pintadinha. Enfim, as pessoas criam nessa hora uma coisa muito engraçada para elas, mas tem uma diversidade grande de apelidos malvados. Então, toda vez que eu sofria por isso, eu ficava quieta, eu absorvia e depois que eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia, eu olhava para minha mãe e desabava a chorar. Nossa. Era a minha válvula de escape, sabe? Uhum. Porque cada vez que eu absorvo alguma coisa, essa questão emocional que acontece comigo, a chance do vitiligo aumentar é maior. Então, sempre foi meio que um ciclo, assim. Se eu ficava triste, o vitiligo aumentava. E aí, aumentando a chance de eu ter alguma agressão, ao sofrer algum bullying. Então, era meio que um ciclo vicioso isso. Eu entendo. E hoje, como é que você fez para ressignificar toda essa situação? Porque a gente acaba se traumatizando, né, com essas questões do bullying. Eu sou diferente esteticamente dos outros. Uhum. Mas o vitiligo mudou minha vida não só na minha infância, mas ele me fez ser uma pessoa muito melhor, sabe? Então eu aprendi como eu devo tratar os outros, como eu gostaria de ser tratada e como eu não devo tratar os outros, que é como eu fui tratada algumas vezes, sabe? E É. isso me tornou uma pessoa muito mais generosa, humilde e empática. Então, eu tenho muita empatia com os outros e gosto muito de ajudar os outros, porque em alguns momentos da minha vida eu não consegui se ajudar.
Ai, que lindo, é um grande exemplo, viu, Carol? E de fato a gente precisa aprender com essas adversidades da vida mesmo, para que essas situações elas possam se transformar em bênçãos na nossa vida através dessa transformação. E eu fico muito feliz de ouvir isso da sua parte. A gente fez aqui, Carol, antes era um outro apresentador aqui, o Wagner Cantor, e quem acompanha o Identidade Geral sabe de quem eu estou falando. A saudade bateu aqui e por isso a gente vai trazer um trechinho de uma entrevista que ele fez com o vovô crocheteiro. E a história desse vovô, resumidamente, é que ele também tem o vitiligo e ele passou a costurar bonecas que têm essas manchinhas na pele também. Nada melhor do que representatividade, né, para a gente combater a discriminação. Vamos acompanhar um trechinho dessa entrevista. Se desde criança você leva informação, porque eu acho interessante o seguinte, principalmente o pessoal que pede boneca para mim é de fora. Ninguém na família tem vitiligo, mas pede uma bonequinha dessa para a criança começar a entender o que é diversidade, você entendeu? É fantástico. Eu acho coisa assim, não, eu quero que meu filho e minha filha saiba que tem assim, amputado, que tem cadeirante. Então eles pedem. Agora eu queria voltar aqui com a Carol para falar mais um pouquinho sobre essa questão da representatividade. Você sente falta dessa representatividade, Carol? Como é que essa questão poderia te ajudar a também a lidar com essa questão da diferença, com esses dilemas que você contou aí para a gente que você viveu na infância? Então, a representatividade é uma coisa muito importante, porque atualmente a gente vive numa era tecnológica, né? Então, quanto mais a gente vê uma coisa diferente, mais ela se torna normal, com muito carinho nas minhas palavras, né? Mas então, quanto mais você vê, mais familiarizado você fica com aquilo. Então, menos estranhamento você tem com uma nova situação. Então, acho que isso é muito importante. Eu, inclusive, tenho uma bonequinha do Senhor João, ele fez uma para mim. Nossa, que máximo! E agora até estão ampliando isso mais um pouquinho. Se você olha na Barbie, por exemplo, ela já tem uma boneca de cadeira de roda, uma boneca com vitiligo, bonecas negras também, que a gente não tinha, né? Então, assim, a representatividade é tudo. E para a gente combater o preconceito e tudo, a gente tem que bater de frente com ele e mostrar que é tudo normal e que a gente é normal também. Verdade. Carol, existem alguns tabus aí, né, em torno do vitiligo, que é contagioso, que pode passar de uma pessoa para outra. O que é que você tem a dizer às pessoas, né, que ainda têm esses questionamentos aí? Não é contagioso, ele não pega, ele não traz nenhum mal para as pessoas terceiras, assim, por dizer. Ele simplesmente é uma mudança de cor na pele dessa pessoa. Ele não afeta nada muito além disso. Tem que tomar alguns cuidados com relação à exposição ao sol, porque a gente não tem a proteção natural, que seria a cor da nossa pele. Então, além disso, não tem nada além disso, né? Não pega, não vai te manchar de branco, não acontece nada. E se você tem alguma dúvida, se encontrar com alguém na rua e se tiver alguma dúvida sobre o vitiligo, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa vai ficar muito satisfeita de te responder as suas dúvidas e você não precisa ficar encarando ela tentando resolver essas dúvidas sozinhos. Você pode chegar e perguntar que a pessoa tem certeza que vai ter o maior prazer de te responder. Verdade. Uma coisa que eu acho legal da diversidade é que ela só nos agrega, né? Pessoas diferentes têm experiências diferentes e, portanto, podem nos agregar cada vez mais. E eu acho que essa é a mensagem principal, né? A conversa ainda não acabou. No próximo bloco, a gente volta a falar com a Carolzinha. Ela vai falar sobre mais experiências de vida aí, vai tirar alguns tabus, responder alguns questionamentos em torno do vitiligo, que, inclusive, sábado é o Dia Mundial do Vitiligo e, por isso, a gente trouxe essa pauta aqui para trazer conscientização também. Já já a gente volta, não saia daí, vai lá ligeiro, bebe uma água, mas volta, porque a gente tem muito mais identidade geral para você, hein?
Já estamos de volta e a gente conversa hoje com a Carol. A Carol tem o vitiligo e sábado agora é o Dia Mundial do Vitiligo. E existem muitos tabus, muitas dúvidas em torno da doença e hoje a gente está conversando com ela. Ninguém melhor para falar sobre isso, né, Carol? Muito obrigada por você estar aqui, por você disponibilizar o seu tempo para conscientizar as pessoas. E nesse segundo bloco aqui eu queria começar perguntando o seguinte: como que essa data pode ajudar nessa questão da conscientização, né? Na redução da discriminação, do preconceito, respondendo inclusive essas perguntas que muitas vezes são tabu na mente da gente. O que é que você acha? Se eu não me engano, o vitiligo atinge cerca de 1% da população mundial. Isso, se você parar para pensar, é uma grande quantidade de gente que tem o vitiligo. E cada vez mais está se tornando mais frequente por causa das questões emocionais também. Questão de pandemia, isolamento social, isso tudo tem afetado as pessoas ultimamente, porque tem aumentado a quantidade de diagnósticos feitos com relação ao vitiligo. Então, o Dia de Conscientização Mundial do Vitiligo, eu acho que é muito importante justamente para dar uma visibilidade maior, para ter uma ampliação do conhecimento geral das pessoas, que quando a gente tem um conhecimento, quando a gente tem uma informação, a gente fica sabendo mais e estranhando menos. Então, acredito que quanto maior a conscientização, menor a ocorrência de bullying, menor a ocorrência de situações desconfortáveis, tanto para os portadores, quanto para as pessoas em geral. E como foi o seu processo de se olhar no espelho e se aceitar, se enxergar como um ser humano, como outro qualquer? Você teve algum trabalho nesse aspecto aí também? Olha, tive sim, não posso mentir, sabe? Eu demorei uns 14 anos para conseguir realmente entender por que logo eu, tive o vitiligo, sabe? Então, foi um processo demorado, a gente não tem uma receita de bolo para acertar esse processo. Vivendo dia a dia, se entendendo e se conhecendo cada vez mais, que a gente consegue realmente se aceitar do jeito que a gente é. Por que Deus me fez assim? A gente não consegue responder essa pergunta, são alguns dos questionamentos que essa resposta demora um pouco para chegar, sabe? Essa resposta vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Ninguém pode te responder isso. Então, você tem que buscar o que essa situação realmente significou na sua vida toda e te tornou essa pessoa que você é hoje. Com certeza, uma pessoa bem melhor. É verdade, eu compartilho, né, dessa situação de me aceitar também, até porque eu não sou o padrão, né, estético de beleza, mas como a gente estava conversando lá no bloco anterior, essa diversidade é que torna a sociedade cada vez melhor, né? Então eu aprendo com você, porque você tem o vitiligo, você aprende comigo, a gente aprende com a outra pessoa e assim a gente acaba se tornando uma sociedade melhor. Essa iniciativa, por exemplo, do Vovô Crocheteiro, eu achei sensacional, porque até para uma criança que não tenha o vitiligo, ela acaba aprendendo também sobre essas diferenças, né? E como isso pode nos tornar seres humanos melhores. E, Carol, a gente não é só, eu não sou só a preta, você também não é só o vitiligo. Quem é a pessoa por trás dessa Carol? Você comentou que está aí estudando, fazendo curso de fisioterapia. Quero saber de sua vida, mulher. Então, minha vida é uma porta aberta, Luiz, pode entrar. Eu estudo fisioterapia, desde pequena, como eu falei, eu pratico esporte, então eu acabei tendo algumas lesões ao longo do tempo e desde pequena eu fui tratando com a fisioterapia e vi como que o contato era importante. Então, era uma profissão que a gente podia ter um contato maior com o paciente, cuidar dele e ter um atendimento mais longo, assim, sabe? Né? Você vai lá, atende ele e acaba a consulta, ele vai embora, você nunca mais vê. É um contato bem mais próximo e eu sinto que nessa profissão eu consigo ajudar mais pessoas, que no caso é o meu objetivo de vida, né? É ajudar o próximo ao máximo que eu conseguir. E aí é isso. Eu estou estudando, estou muito feliz, formo esse ano e estou doida para exercer a profissão.
Ai, barato, viu? Eu desejo para você toda a sorte do mundo nessa nova profissão. E você acha que a fisioterapia pode ser associada de alguma forma nessa questão do vitiligo? Não sei se existe alguma relação, porque pelo que você falou, quando você aumenta o estresse, quando baixa a sua imunidade, você tem alguma situação aí emocional, isso pode atrapalhar, né? E a gente tem também várias linhas da fisioterapia que tratam essas questões também. Existe algum denominador comum aí, Carol? Olha, na fisioterapia tem também a área de dermatofuncional, que a gente Ah, chama, legal. sabe? Mas como não existe uma cura definida para o vitiligo, a dermatofuncional não trabalha muito nessa área, sabe? Então, a fisioterapia no vitiligo em si não tem muito papel, sabe? Entendi. Esteticamente, quanto à pele, assim. Uhum. E aí você já passou por alguma situação inusitada também, com o vitiligo, alguma situação que acabou até sendo uma lição de vida para você, uma situação divertida, porque imagino que várias pessoas já devam ter te questionado sobre várias coisas, né? Sim, então eu já tive a oportunidade de ensinar para as pessoas que estavam dispostas um pouco mais sobre o vitiligo e assim disseminar um pouquinho mais de conhecimento na sociedade, né, diminuindo consequentemente o preconceito. E na minha própria faculdade ocorreu um evento em que eu pude ser uma das palestrantes e contar um pouquinho mais da minha história. Fiquei super emocionada, o Ai, que vídeo ficou legal. todo meio choramingado, mas foi um passo muito importante para mim, para poder contar uma história da minha vida para as outras pessoas e também poder tocar um pouquinho o coração dessas pessoas e levar uma reflexão sobre o quão importante é a gente pensar antes de falar alguma coisa sobre o outro, né, Luiz? Ah, é verdade. Você já foi, por exemplo, uma rede de apoio? Porque eu também já tive essa situação, né, de dar uma palestra, de participar de uma roda de conversas e de repente a pessoa se vê na gente e acaba nos buscando como uma rede de apoio, né? Não sei se isso aconteceu com você também. Então, depois que eu fiz essa palestra, muita gente me procurou para saber um pouco mais, relatar que a prima tinha vitiligo e quais médicos eu frequento, o que que eu tenho que fazer diariamente, se tem alguma restrição, o que que pode fazer. E eu sempre me pus à disposição, sabe? Porque no momento que eu fui diagnosticado com vitiligo, as informações eram bem escassas. Ai, E imagina. atualmente fica mais fácil por causa da internet, mas mesmo assim é mais fácil você obter uma informação de uma pessoa que tem experiência, que já passou por isso, né? Então, eu gosto muito de ajudar as outras pessoas, principalmente quanto ao vitiligo, porque eu acho que é uma questão que tem que ter um certo cuidado, porque como a gente não tem um fator de proteção na nossa pele, se a gente não se cuidar direitinho, passar protetor quando vai no sol, usar uma roupa de proteção solar específica, a gente acaba tendo uma chance maior de desenvolver um câncer de pele a longo prazo, sabe? Sim. Então tem alguns cuidados que a gente tem que tomar mais atenção e tem que ser de fácil acesso para todo mundo. Então, sempre que me perguntam, eu fico muito feliz e satisfeita de responder tudo, sabe? Acho que é muito importante. A informação é tudo, né? O que seria da gente sem essa informação? E eu também acredito muito no propósito de a gente encurtar caminhos, né? Às vezes uma trajetória que foi longa para mim não precisa ser tão longa para as outras pessoas. E através dessa sua disponibilidade de responder, de acolher, de ajudar, você consegue encurtar caminhos e tornar a trajetória de vida de outras pessoas mais leve, mais feliz, né? Entendendo que essas manchinhas são apenas características físicas e que não vão fazer diferença no ser humano que a gente é, né? Qual que é a sua identidade, Carol? A minha identidade é ser quem eu sou, independente da minha aparência. Eu acho que devia ser de todo mundo assim. Ai, que Mostrar a sua essência sem ver a capa que a pessoa está vestindo. Porque por dentro todo mundo é igual, não é? é O que verdade. diferencia quem a gente é, nossas atitudes e nossas determinações. Eu reitero aqui a importância da diversidade na construção de uma sociedade muito melhor. Então, vamos parar de afastar as diferenças, viu, minha gente? A gente tem que aproximar a gente diferente da gente para que a gente cresça enquanto ser humano. Carol, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você, uma conversa super leve, agregou bastante, viu, para a minha vida. Tenho certeza que para a vida do público também. Muito obrigada. Obrigada a você, Luiz. Obrigada a toda a equipe. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Tchauzinho. Tchauzinho, o prazer foi nosso. Minha gente, hoje é quinta-feira, eu não sei você aí de casa qual que é a sua diferença física, eu não sei se você de repente tem o vitiligo ou outra doença, alguma deficiência, mas que você possa se aceitar como você é, entendendo que você é criatura daquele Deus maravilhoso que te formou, que te criou e que te ama e que está à disposição de suprir todas as suas necessidades, tá bom? Pra gente é sempre um prazer estar aqui no Identidade Geral. Amanhã a gente volta às 11h30 da noite com mais bate-papo, conversas e sabedorias trocadas aqui para que a gente cresça e evolua. Um beijo, minha gente, até mais!